Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Uma pessoa que teve depressão terá a tendência de ficar depressiva? Pronto. Assim, nós acreditamos, né? A minha abordagem, eu sou psicólogo humanista, e assim, não. Respondendo a essa pergunta de forma objetiva, não, porque o paciente vai fazer um acompanhamento, vai fazer ali um tratamento, se houver a necessidade do medicamento, faz-se uso da medicação, 2 meses, 3, 6, conforme a orientação ali do psicanalista, que é o responsável nessa área por prescrever medicação. O paciente faz o acompanhamento com o psicólogo, em acompanhamento também com o psicanalista. Eu vou tomar uma medicação, estou passando aqui por um quadro depressivo, e vai naturalmente dando um reajuste na pessoa, fisicamente, emocionalmente, e não, a pessoa não vai ser depressiva a vida inteira, até porque se os profissionais estão aqui para auxiliar, é para que tenha realmente uma cura. Alguns casos são mais rápidos de resolver, mais tranquilo, resolve-se em 6 meses. Algumas pessoas precisam de um tratamento mais prolongado e tudo bem. Tudo bem quanto a isso. O importante é não desistir de fazer o tratamento e ter a certeza de que em algum momento sim vai acontecer a cura, até porque o paciente buscou o acompanhamento, está fazendo, e o que vai acontecer é o progresso. Graduativamente a pessoa vai melhorando até que haja a cura por completo. Isso aí. E na minha abordagem a gente vai falando justamente isso, que não é uma condição fixa, né? A gente pensa que a pessoa vai ficar para a vida toda. Não, ela passando pelo tratamento, no meu caso a gente vai falar, tem a tristeza, né, que é aquele ajustamento criativo que a pessoa tem em algum quadro que ela está passando, e a patologia, que é aquilo que vai demorar um pouco mais, aquele funcionamento rígido e prolongado. Mas ela passando, cuidando, passando por tratamento, ela não vai ficar, ela não vai ficar com aquilo rígido, né? A gente fala, a pessoa pega e fica o tempo todo tendo depressão. Ela pode ter a recaída se não se tratar. Então, e vai chegar um momento, como nós vimos semana passada, que a pessoa, o ouvinte, mandou, olha, eu fiz o tratamento, hoje estou bem, e ela sabe quais são os gatilhos que podem levá-la para aquela condição, e por isso ela evita. Ela trabalha e investe justamente isso aí, ok? A segunda pergunta, obrigado, doutora Mayara. A segunda pergunta que veio para a gente aqui no finalzinho da semana passada foi o seguinte, deixa eu encontrar aqui direitinho. E quando nós, antes disso, deixa eu ver que foram duas perguntas. Então a primeira foi essa: quando a pessoa teve depressão, terá a tendência de ficar depressiva? Não, ela pode passar por tratamento, estar cuidando e trabalhando justamente isso aí, viver de uma forma criativa e bem. E aí a outra pergunta foi: quando nós líderes não temos pessoas para se abrir, uma pessoa para se abrir, o que a doutora Mayara vai dizer agora? Essa já foi bem pessoal, né? E aí foi um líder, uma pessoa falou: e quando nós líderes não temos uma pessoa para se abrir? Egnaldo cortou bem no começo. Quando nós não temos o quê? Cortou um pouco. Uma pessoa para se abrir. Principalmente quando o líder não tem uma pessoa para se abrir. Agora eu escutei. No caso, no contexto geral, né? Tipo, não somente lideranças, mas todos nós, tipo, os nossos queridos ouvintes. Essa pergunta, ela tá muito dentro do tema que a gente vai conversar hoje. Eu coloquei até umas dicas, e dentro dessas dicas tem essa, de que não é que não tenha, sempre tem alguém para você conversar. Eu hoje mesmo, eu aqui com a Ventarola do Impacto Brasil, a gente tem um Toad Peace. Pensar assim, na pior das hipóteses, não tem ninguém aqui próximo a mim, eu preciso conversar, não tem ninguém que eu possa desabafar. Leva-se também em consideração a confiança, partilhar algo íntimo com alguém, leva também em consideração a confiança. Eu estou precisando falar, não tem ninguém, Toad Peace. Toad Peace, corre. Eu tenho indicado muito a plataforma para diversas pessoas, quando tem uma oportunidade.
porque é realmente uma plataforma que veio para agregar de uma forma que a gente não consegue calcular. É realmente uma bênção. Sempre tem, meus irmãos, sempre vai ter alguém para te aconselhar, para te dar ali um abraço, seja um pastor, seja uma liderança. Ai, Maiara, eu sou uma liderança, e agora? Tem o seu pastor. Eu sou pastor e eu vou conversar com quem? Sempre tem alguém para a gente conversar. Não olhe por essa visão de que eu estou só, não. Olhe realmente com um olhar tranquilo de que você vai encontrar alguém para você partilhar essa dor, esse sofrimento. E se não tiver alguém próximo ali, pertinho de você, juntinho, corre para a plataforma do Toadpeace. É interessante também, Maiara, pensando justamente nesse detalhe, porque aí eu preciso também fazer aquela pergunta para mim mesmo, né? Eu preciso ver qual o motivo de eu não ter uma pessoa com quem eu possa dividir a minha carga, uma vez que a Bíblia mesmo vai alertar lá em Gálatas 2, né, que é levar a carga uns dos outros, ele vai falando sobre esse compartilhar. Então, tem momentos que, às vezes, o nosso medo, a nossa dificuldade de se abrir, e aí tem o Toadpeace, como a irmã acabou de falar, temos também a ajuda psicoterapêutica, né? Então procura um psicólogo, procura alguém que você possa trabalhar essas dores, essas angústias, as dificuldades, né? Então, assim, eu preciso estar olhando muito para mim, sobre qual a minha dificuldade. Será que é a falta de confiança? Eu passei por algum momento em que foi quebrado isso e eu tenho medo? Será porque eu tenho medo de ser avaliado? Então, lidar com essa forma rígida de ser, às vezes, vai, né, sendo trabalhado em todo esse momento. Ok. Tendo essas perguntas respondidas, pastor Elber, agora continuaremos no tema de hoje, né? Quero agradecer aos nossos ouvintes que participaram grandemente com a gente na semana passada e hoje já estão aí conosco, então sejam muito bem-vindos. E hoje o tema é traumas emocionais. É possível recomeçar, né? E a primeira questão toda, né, irmã Maiara, o que seria um trauma? Vamos começar a pensar, né? Porque a gente fala de traumas emocionais, a gente fala sobre o recomeço e muitas vezes a pessoa fica presa e fala assim, eu não vou conseguir mais, eu não consigo dar conta. Então, primeiramente, assim, o que seria um trauma emocional? E aí vem a questão, como trabalhar ele, como vivenciar, poder lidar com essas questões de um trauma emocional. Eu falando aqui no mudo. Aí não dá, né? Alguém entender essas coisas. Pronto, quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa literalmente assim num trauma, é algo que realmente lhe machucou. Falando de uma linguagem realmente muito simples e objetiva. Né? Você passou ali por uma situação, a gente pode classificar diversas situações. Um luto, às vezes a perca de um trabalho que você gostava muito, o distanciamento de uma pessoa, de repente um trauma de um acidente que aconteceu. E muitas vezes o trauma pode ter sido comigo ou com alguém próximo. Certo? E se nós formos pensar literalmente nisso, eu citei vários pequenos exemplos de situações que podem ter acontecido comigo, com alguém, com um dos nossos ouvintes que estão escutando agora, que vai escutar depois, que fica gravado na plataforma. É algo que realmente mexeu com o teu emocional de uma forma tão grande, que causou ali um desajuste em você. Que desajuste é esse, Maiara? Aconteceu um problema comigo, que me causou uma dor, um sofrimento muito grande, que isso se tornou um trauma, e que vai impedir de eu continuar a minha caminhada em algum sentido. Como, Maiara? Isso, falando de uma forma mais clara. Aconteceu um problema comigo, aí de repente eu não consigo interagir com a sociedade, eu não consigo trabalhar direito, não consegui superar a dor do luto, a dor de um divórcio, a dor de um desligamento de um trabalho que eu amava muito. Então, dessas pequenas problemáticas que acontecem na nossa vida, esses traumas emocionais, eles vão bloqueando. É tipo como se a pessoa guardasse assim, uma mágoa de tudo isso, como se não houvesse um perdão. Se nós formos comparar
né? Graças a Deus estamos aqui numa rede missionária. Quando nós não perdoamos, fica aquele sentimento ruim, sabe? Fica assim aquele nó na garganta, aquele sentimento ruim. E o trauma, ele também é parecido com isso, né? E ele vai causar muita dor, muito sofrimento, dor física, não é somente emocional. O trauma causa dor física, emocional e espiritual. Então, fica o ser humano realmente num desajuste. Por isso que a gente está falando hoje. É possível recomeçar? É possível recomeçar, sim, Aguinaldo. Sempre possível, né, Mayara? E sempre, é muito interessante. Graças a Deus. E é interessante a gente observar que o trauma, ela pode vir de um evento prolongado, né? Por exemplo, se você está inserido em uma família em que há muito conflito, há muita dificuldade, né? E às vezes a própria dificuldade financeira, as questões financeiras, os conflitos, o bullying, né? Esses dias, mês passado, se eu não me engano, estava uma campanha nas escolas ali, né? Lembrando justamente isso, que vão se trazendo a pessoa no começo, ela diz que não se importa, né? E vai aquele momento e daqui a pouco fica aquela dorzinha, né? Ela não consegue explicar. E aí o Reginaldo até colocou uma coisa importante, depois o Elber vai estar lendo, mas eu olhei aqui, né? Que ele fala que o importante no tratamento, falar e ouvir. Para tratar é importante recomeçar e reconhecer o que precisa de ajuda. E é justamente isso, às vezes nós não nomeamos, né? A gente precisa. E o que a doutora acha sobre isso? Quando a gente consegue nomear, a gente consegue então trazer começar a aliviar essa dor e começar a viver de uma forma criativa que seja mais propício, né, para a melhora, para o cuidado. Até mais assertivo também, Aguinaldo. Ele colocou um pouquinho acima, né? Ele colocou assim, recomeçar sozinho, nós nunca precisaremos recomeçar sozinho, nunca. É por isso que a gente precisa pensar em toda uma rede de apoio. Nós sempre vamos ter alguém para dar um suporte. Por isso que eu falei ali no começo, né? Quando a gente falou, não, estou só, né? Nessa pergunta da semana passada, por isso que eu disse, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. A pergunta ficou para essa semana e casou perfeitamente no nosso diálogo. A gente nunca precisa recomeçar só. É por isso que muitas vezes, meus queridos, se torna difícil. Porque a gente quer fazer só. Nós não precisamos fazer sozinhos. Não é necessário. Nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que criou tantas coisas belas que a gente vê no mundo. De manhã que eu acordo, aí eu fico ouvindo os pássaros cantando, né? Aquela música assim suave, né? Natural. Aí o que é que tem a ver o canto dos pássaros? Tem a ver que eu coloco no meu coração, né? E fica também para os nossos queridos ouvintes que a gente não precisa recomeçar só. Nós temos um Deus, nós temos profissionais de saúde, né? O Reginaldo colocou assim, para tratar é importante reconhecer que precisa de ajuda. É exatamente Sim. isso. Quando nós reconhecemos que não estamos bem, é o primeiro passo que é extremamente importante. Eu não estou bem, e agora o que é que eu vou fazer? Quando a gente entende, eu estou com trauma, está me causando uma dor, um sofrimento, uma tristeza. Quando você começa a pensar dessa forma, você está raciocinando e você já está iniciando ali, querendo ou não, você já está iniciando ali um recomeço, porque você está reconhecendo que precisa se cuidar e que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, né? Para estarmos, por exemplo, aqui ao vivo, meus queridos ouvintes. Tem o Aguinaldo, tem o Elber, que está ali só escutando a gente, mas tem o pastor William, que já fez um ajuste de som. Nós fomos pensar um pouco mais atrás, tem uma equipe que criou essa plataforma que estamos usando. Então, nós precisamos uns dos outros. E é essa a beleza da vida, nós podemos cuidar uns dos outros em várias fases, seja na tristeza, na raiva, na alegria, num trauma. É sempre possível nos unirmos realmente para um bem comum.
Maiara, é interessante que você falou ali, justamente os sintomas comuns que a gente encontra dos sintomas emocionais, né? Às vezes a raiva, o medo, a culpa, porque a gente quer nomear, quer achar uma resposta, somos culpados, do que eu estou, aquela tristeza profunda, a ansiedade, né? E as consequências disso daí também, desses fatores, é que vai lá para o físico, como você falou agora há pouco, né? A pessoa já começa a não conseguir dormir direito, a insônia, pesadelo, né? E ela fica naquela, quando a gente falou sobre a questão da ansiedade, às vezes vem aquela taquicardia, e o que eu vou fazer? E aí esse é o cuidado que a gente precisa estar atento em relação, que são às vezes traumas emocionais que a gente não percebe, a pessoa começa a se isolar, né? Começa a estar agressiva quando eu percebo que mediante um assunto, uma atitude ou uma situação, eu tenho uma resposta agressiva, uma resposta que assim, as pessoas estranham, não é comum dele, e aí eu não dei conta ainda do que está acontecendo. E aí na terapia você vai estar conversando sobre isso, né? Você começa a trabalhar isso dali, e aí pergunta, olha, você já percebeu, e é muito interessante a terapia por causa disso, porque ela não é somente naqueles 50 minutos, ou às vezes, né, ali que você está dentro daquele setting terapêutico, porque quando a pessoa sai dali, ela vai ficar reverberando na mente dela, vai trazer a memória, e ela vai começar a se perguntar, a se observar daquilo que ela não observava. Né? Por isso que é importante o lidar com esse momento e aí identificar qual é o trauma, o que aconteceu, porque quando a gente fala de trauma emocional, a gente geralmente está no geral, né? E às vezes o trauma da pessoa foi uma palavra que ela ouviu na infância ou repetidas vezes que a deixou com um sentimento de menos-valia. Ela não tem condição, você não vai alcançar, e ela traz aquilo, e quando chega naquele ciclo de contato, né? Quando chega naquele momento que ela precisa ultrapassar, ela encontra, e uma vez conversando com uma pessoa, o trauma dela era da figura de autoridade. Olha que interessante, quando chegava uma pessoa, ou o presidente da empresa, ou um político, ela travava. E ela não conseguia entender se ela conseguia fazer todas as coisas, mas diante de uma figura de autoridade, principalmente masculina, ela não conseguia. Era uma jovem, e a gente foi trabalhar justamente isso. Ela era uma profissional liberal, mas quando chegava, por exemplo, ela fazia colchas, vendas, várias coisas, quando ela ia apresentar o produto que tinha uma figura de autoridade masculina, ela não conseguia lidar com isso. E aí a gente foi conversando um bom tempo. E qual era o problema? Que na infância o pai a menosprezava e falava que ela não ia conseguir nunca na vida dela. Então qual era a figura de autoridade dela? O pai. Quando ela foi desenvolvendo e tudo o que acontecia, tudo que resolvia na casa era ela. Ela mesmo contou, olha, tudo eu resolvo. Mas na hora de decisões principais, não era ela. Então o pai falava que ela não tinha capacidade para isso. E ela cresceu com esse sentimento, essa vida de que ela não era capaz de lidar com aquela circunstância. Então, às vezes a pessoa fala assim, a gente pensa que o trauma é somente o trauma físico do quebra de um osso, né? Ou algo, mas o emocional, ele te trava, ele te fere, ele traz dor, e se esse incômodo apareceu, a gente precisa conversar sobre isso, correto? Exatamente. Eu ouvi o Elber dando uma suspirada. Isso aí, ele está, né, vivendo o trauma ali de não poder falar. Ele ficou assim, é exatamente isso. A aceitação, meus queridos, é indispensável. A cura, literalmente, ela começa por aceitar. A cura vai começar justamente pela aceitação. E essa conexão, né, a nossa conexão com os outros, ela é fundamental nesse processo de cura. É indispensável. Se nós formos analisar dentro desse contexto que o Egnaldo trouxe, ou de tantos outros que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que causou trauma, que causou desajuste. Deixa o Elber dar uma palavrinha. Muito bem, são 10 horas e 34 minutos em Brasília. Só lembrar aqui aos nossos queridos ouvintes, né, que, por favor,
você que está aqui no nosso YouTube, por gentileza, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente, né? A gente está aí crescendo esse canal de TV também, e é muito importante que você que está na rádio venha para cá para o YouTube também, né? Para que você possa chegar aqui, deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o link também do nosso canal de TV no YouTube, tá bom? São 10 horas e 35 minutos, hoje nós estamos aí com os nossos dois psicólogos, né, doutor Aguinaldo, que está com a gente aqui toda quinta-feira, e minha amiga Maiara, que, né, de vez em quando ela aparece por aqui também para abrilhantar as nossas quintas-feiras também aqui no Divã da Rede. E hoje a gente está falando sobre esse tema delicado, né, mas que toca a vida aí de muita gente. Então, para você que está ligado na rede, nós estamos falando hoje sobre traumas emocionais. Normalmente são, agora falando com vocês, os psicólogos, né? Normalmente são situações que marcaram o coração, né? E, claro, com certeza também deixaram feridas, e também pode ser o ponto de partida para um recomeço. E é onde eu queria agora saber de vocês. Será que é possível curar as dores do passado e viver em paz novamente? Doutora Maiara? Sempre é, Welber, sempre é possível. Sempre é. Eu coloquei aqui, eu listei aqui algumas dicas, né? Depois que o Aguinaldo passou o tema, eu fiquei pensando em algumas dicas, algo realmente muito prático para fazermos. Se nós formos deixar os traumas guiar as nossas vidas, nós não sairemos do lugar. Não vai ter progresso. Não teremos progresso, não teremos crescimento espiritual, porque se eu guardo um trauma e fico revivendo ele constantemente, eu não consigo me achegar a Deus plenamente como eu devo, né? Atrelando isso ao perdão. Como o Aguinaldo citou aqui, né, um exemplo, a pessoa que, eu lancei uma má palavra para o outro, que eu causei um trauma, né? Nessa situação, ele falando, eu pensei, a pessoa que ouviu ficou muito, muito magoado, muito triste. E quem falou? Se essa pessoa conseguiu ter a dimensão do que fez, e se teve, também não causou um trauma em duas pessoas em momentos diferentes, eu falei isso, magoei a pessoa. E é possível, sim, meu querido Welber, recomeçar. Primeiro a gente precisa sentir isso. Precisamos permitir sentir. O sentir que eu falo não é no sentido de ficar revivendo aquilo, mas é de aceitação. Eu vou aceitar aquilo que eu estou sentindo e eu vou me permitir sentir. Muitas vezes, Welber, a gente não consegue ter cura de algumas coisas porque eu não aceito. Não, deixa isso para lá. Isso é besteira, isso não importa. E eu vou deixando assim de lado a minha dor, e quando, enfim, não existe a possibilidade de não deixar mais a dor de lado, criou-se assim, uma situação tão grande, tão grande. Às vezes a busca do apoio, que deve ser o primeiro, fica lá no final da lista da pessoa. Então, assim, como dica realmente para esse recomeço, para esse... É possível, sim. Precisamos sentir, precisamos buscar apoio, precisamos cuidar de si mesmo. Quando eu falo cuidar de si mesmo, nesse terceiro ponto que eu estou citando, eu estou falando de cuidado espiritual, sim. Estou falando de cuidado emocional, sim, buscar um apoio. E estou falando do cuidado físico. Muitas vezes a pessoa precisa sair, dar uma volta, fazer uma caminhada numa praça próxima de casa, fazer uma atividade física. O nosso corpo, ele precisa de movimento. E nós precisamos cuidar da nossa saúde em diversos pontos, físico, espiritual e emocional. Então, o recomeço, ele parte de vários pontos, a depender de que tipo de trauma a pessoa tem. Mas tem coisas que podemos fazer por nós mesmos que vai auxiliar no processo. Com certeza. Eu consigo marcar aqui um atendimento com um psicólogo, passo ali 50 minutos, dependendo da logística, 50 minutos, 1 hora.
tem plano de saúde que o atendimento é 20 minutos com o paciente. Olha só, eu tenho 20 minutos para trabalhar um trauma com o paciente. Então, eu preciso realmente ter ali uma linguagem clara, objetiva, acolhedora e eficaz. Em 20 minutos, viu, Elber? Acontece. Então, é possível recomeçar com certeza, meu querido. Sim. O Dr. Aguinaldo, ele começou falando, fazendo a pergunta, né, exatamente o que é um trauma emocional, e o Dr. Aguinaldo, acredito que ele vai comentar isso, a tua fala também, mas eu queria saber também de vocês, assim, esse trauma emocional, ele vem sempre de um acontecimento, ou ele pode surgir de situações aparentemente pequenas? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vê pessoas que teve, por exemplo, como é que eu posso dizer, uma desilusão amorosa. E às vezes o cara quer dar cabo da vida, né? Ele quer suicidar-se, né? Ele quer fazer alguma coisa extrema, né? E isso seria um trauma também? Isso seria, talvez, para algumas pessoas algo que não seria tão grande, mas para outras é algo absurda? Ou a gente não consegue também mensurar que tamanho seria um trauma? Cada pessoa é uma pessoa em particular, pastor Elber. E aí, é muito bom a sua colocação, quando a gente fala assim, às vezes a gente pensa que é algo assim, tão pequeno, alguma coisa simples, mas para aquela pessoa, o que significa, por exemplo, aquela desilusão amorosa? Ela é só aquilo que aconteceu ali, ou se ele avaliar algumas coisas, ele sempre se achou incapaz porque ele sempre teve perdas na vida. Perdas que acabam se tornando significativas na história dele. O não, né, o lidar com essa frustração e ter que recomeçar, talvez seja algo muito difícil para aquela pessoa. E ali mexeu extremamente com o emocional, com o sentimento de pertencimento, de cuidado. E aí é onde a gente vai observando que é só quando a pessoa está conseguindo falar sobre isso que você vai identificando. Eu digo que nunca sempre é aquilo ali que ele apresenta. Tem alguma coisa lá atrás, tem alguma coisa que ele não soube, e aí no meu caso, na minha abordagem, o ciclo de contato dele não fechou, ele não consegue, e quando ele chega naquele momento, ele se perde, ele vivencia não aquela dor ali somente, mas uma dor de algo que ele não conseguiu resolver lá atrás, né? Então pense numa pessoa que já viveu vários abandonos. E no final, quando e tem pessoas que são assim, que vão colocar, a gente fala assim como se fosse igual ao jogo, né? Todas as fichas dele apostam tudo naquele relacionamento. E aquele relacionamento não deu certo. Então, para aquela pessoa, assim, a vida acabou. Qual é a questão dela tentar, se ela não passa por nenhum transtorno de autoextermínio, de tentar contra a própria vida, se ela não tem essa recorrência para que a gente possa orientar, que busque um psiquiatra, porque não tem aquelas vozes intrusivas, é uma dor muito grande que aquela pessoa está sentindo e não está sabendo como lidar com ela naquele momento. E por não saber, ela acha que a melhor forma é desistir da vida. Então são várias coisas. Quando o pastor pergunta sobre o trauma, e foi o que a Mayara colocou de forma bem prática, né? E ela até respondeu no início, o que é um trauma? Aquilo que me causou uma dor e eu não soube lidar. Talvez naquele momento eu deixei passar. E quando a doutora Mayara estava falando ali, né, o que me faz pensar, o que nos leva a avaliar, a observar também, né, é que por que eu não consigo falar? Será que é um preconceito que eu tenho, que as pessoas falam que o que eu penso, o que eu sinto não tem valor? Será que as pessoas vão falar que isso é frescura? Né? Nós falamos isso na semana passada, né? Na depressão. Então todos esses sentimentos, por não parecer fisicamente a primeiro momento, né? Vamos dizer, porque depois ele vai estourar no físico, né? Mas ele não apareceu aquela taquicardia naquele momento e tudo, a pessoa só está ali, é uma questão de um adoecimento mental, por isso que é um trauma emocional. A pessoa fica com medo de que o outro diga que ele é fraco, né? Que uma conversa, né? Uma brincadeira que eu já ouvi várias vezes, né?
E aí eu digo assim, o quanto que isso afeta numa pessoa que tem uma baixa autoestima. Por exemplo, você vira para um rapaz ou para um jovem e fala que assim, se fosse na minha época, era diferente, o camarada é Nutella. Engraçado, Nutella é um negócio tão gostoso, né? Aquele negócio de avelã, né? Acho que mesmo. E aí, só por causa disso, aí a pessoa chama o outro de Nutella. Para mim, para eu, para você, talvez não tenha sentido nenhum, mas o outro, aquilo vai tão dolorido no fundo dele, porque ele lá no passado, talvez alguém tenha falado para ele que ele nunca ia conseguir nada na vida porque ele é fraco. Então ele entendeu que algo assim tão delicioso, que é a Nutella, né? Claro que também você tem que tomar cuidado com a saúde, não ficar comendo muito também, né? E aí, que para ele não tem sabor, tem um significado diferente, que causa dor e não sabor. Então a gente precisa estar atento em relação a justamente isso. O que o outro está trazendo para mim naquele momento? E o set terapêutico é para isso aí. Não é, doutora Mayara? Exatamente. É aquela velha história que a gente sempre escuta. Ai, psicólogo é coisa para doido. Ainda escutamos. Você escuta, Aguinaldo? Escuto. A gente escuta. E isso causa estigmas na sociedade, de achar que buscar um profissional de saúde é só em último caso, quando eu não aguento mais, quando não sei mais o que fazer. E deveria ser um dos primeiros pontos. Se eu cair e machucar meu pé, eu vou no médico. Vou fazer um raio-x. Se houver a necessidade de colocar ali um gesso, uma tala, alguma coisa, eu vou fazer. Ele vai passar uma medicação, eu vou tomar e tá tudo bem. E se eu não estou me sentindo bem emocionalmente, que algo tem me magoado, de repente alguém lançou uma má palavra, como o Aguinaldo bem trouxe, que me lembrou de uma coisa que eu vivi há 10 anos atrás. Não é vergonhoso você procurar um acompanhamento com um profissional de saúde, de forma alguma. Justamente você está demonstrando que tem força, porque primeiro está reconhecendo que não está bem, né? Porque às vezes para uma pessoa reconhecer que não está bem, Jesus volta e a pessoa não reconhece de forma alguma. Então você já reconheceu que não está bem, procura um atendimento. Né? Você consegue, não quero ir na clínica que é presencial, vão me ver lá. Faz uma chamada de vídeo, agenda um atendimento com um profissional de saúde, né? Encontra um local ali que você consegue ficar à vontade, coloca ali um fone de ouvido. Fez um barulho. Você está me escutando? Estou escutando bem. Bom, você coloca ali um fone de ouvido, uma chamada de vídeo no celular, e conversa com um profissional. Isso vai ser maravilhoso para a tua vida. E quando, Aguinaldo, né, os nossos queridos ouvintes, quando você cuida de si mesmo, as pessoas ao teu redor observam isso. Nós nos tornamos uma pessoa melhor. A gente consegue viver melhor na sociedade, trabalhar melhor. A nossa concentração muda. Você fica até mais bonito fisicamente. Tudo partindo do princípio que eu reconheci que eu tenho aqui esse trauma, algo que não está me fazendo bem, e que eu vou trabalhar isso com Cristo, acima de todas as coisas, e com os profissionais de saúde, né? Os nossos dons e talentos são para servir o Senhor. Bom, faltam 12 minutos para as 11 horas, daqui a pouquinho a gente vai estar lendo os nossos recadinhos, né? E, enfim, eu não sei se vai conseguir ler todos, como a gente já falou lá no início, mas tem alguns aqui que a gente vai ler assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentro dessa fala do Dr. Aguinaldo, inclusive ele até falou aí, né, a respeito dos Nutellas e tal, né? Eu comecei a rir aqui porque eu lembrei tem um nordestino aí, um cantor que ele faz cortes aí para os YouTubers da vida, né? E aí, esses dias agora eu ri muito porque ele botou lá 11
perdão, 5 Enzos e um segredo. Né? Então aí apareciam uns caras falando sobre a sobrancelha, sobre, né, o negócio. Então assim, aí mudou, né? O negócio mudou mesmo. Mas a pergunta que eu quero fazer a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o trauma, ele pode ser, como é que eu posso dizer, estendido para, por exemplo, eu sofri um trauma, né? E agora, por conta desse meu trauma, eu posso, de repente, também fazer com que outras pessoas sofram algo parecido ou algo que, né? Isso pode ser consciente ou inconscientemente. Não sei se vocês entenderam a pergunta. E a outra também que eu queria que vocês também já respondessem e já emendassem aí traumas físicos podem linkar um trauma emocional também? Sim. Vamos lá. Daí depois, Maiara, quando o pastor Elber fez a pergunta aqui, eu lembrei de duas coisas. Vou da última para a primeira, tá? Um trauma físico. Por exemplo, uma pessoa que eu sentei um dia para conversar com um irmão, um amigo, né, há muitos anos atrás, que ele teve o trauma dele, que ele sofreu um AVC. E, consequentemente, ele teve algumas sequelas. E quando a gente ia conversar com ele, chegava um momento que ele se irrompia em choro, né? E ele não sabia o porquê. Ele vivenciou uma questão de saúde, né? E nessa questão de saúde ele depois passou a sofrer. E aí foi orientado para procurar ajuda, né? Para poder procurar psiquiatra, psicólogo, continuar fazendo o tratamento de saúde e se ajustar, porque ele não era mais aquela pessoa ativa que ele poderia ser por causa das sequelas físicas que ficaram. Então, aquilo causou um problema emocional muito grande, porque a primeira questão que ele colocou na vida, principalmente por ser um homem, né, que sustentava a casa e tudo, ele se sentiu incapaz. A profissão dele, ainda bem que ele tinha ensinado a profissão dele para o filho, e o filho começou a ajudar. Então, assim, foi trabalhar com ele para poder ele descansar, que ele fez um bom trabalho, ele ensinou bem o filho, e na loja dele o filho estava sendo aquela pessoa que já era maior e já podia ajudá-lo, acompanhar e estar com ele. Mas o fato dele precisar da esposa ou de alguém que o levasse ao médico, isso estava causando muita dor emocional nele. Então, assim, ele começou a querer se isolar, não queria se encontrar com as pessoas mais, não queria conversar. E quando você ia conversar, e a tendência da gente, né, do ser humano é, o que aconteceu? Pronto, aquilo ali derrubava ele. Né? A gente quer saber o que aconteceu, por que aconteceu, quando que aconteceu e o que fez acontecer. E aí, assim, ele não tinha condição emocional nenhuma, né? E aí ele só falava, rapaz, eu deitei e fui levado para o hospital uma noite, uma madrugada. E estou assim. Né? Então, como lidar com isso? O que a gente precisa nesse momento? E o que o profissional da saúde vai fazer? Vai ajudar a ele sonhar, a olhar o novo, a cuidar com aquilo que ele tem naquele momento e recomeçar a sua história. Não tem obrigação de ficar dando satisfação para todo mundo. Ele tem que aprender a lidar com as suas emoções. E o outro, né, que foi a pergunta do trauma aprendido, né? Assim, trauma emocional aprendido, aí eu trago a minha história, né? A minha mãe tinha um medo, e alguns vão lembrar disso, ela tinha um medo quando chovia, que relampejava. E o que acontecia? Naquele contexto mais antigo, tudo que tinha de espelho que brilhava, aquele dia abria, né, o guarda-roupa, era lençol daqui, era toalha dali, cobre espelho de cá e lá, e tinha aquela questão, ela tinha medo de ficar sozinha. Né, quando a chuva estava forte. Então ela não deixava a gente dormir. E criança, você sabe como é que é, né? Criança, quando não tem o que fazer, já está lá e toda hora ela tenta dormir. E eu lembro disso, que ela falava que não podia, e alguma coisa aconteceu, que acho que um raio caiu próximo de casa. E eu passei no começo ter medo de chuva por causa do medo da minha mãe. Olha que coisa interessante. E aí eu precisei, então, mais tarde, entender isso e criar... Eu não vou dizer que eu não tenho medo de relâmpago, que eu não tenho medo de raio, né? Mas eu acho lindo quando dá aquele risco no céu, né? Que aí depois o problema é o som.
aquele risco, aquela rajada que dá aquilo bonito, aquele painel lindo quando está anoitecendo, que dá aquele relâmpago, né? Ele é bonito, mas eu já me preparo, já me travo todo porque vai vir o som, né? Quando pega a gente distraído, e aí eu lembro sempre desse episódio. Uma questão emocional, um trauma aprendido, um medo aprendido, né? Então, assim, e aí eu fui desenvolvendo a minha forma. Então, qual é o momento? Quando você identifica e você pode trabalhar isso daí. Doutora Mayara. Eu gosto bastante do Elber, porque ele faz várias perguntas dentro de um. Muito boa, eu gostei. Tempo curto, aproveitar a oportunidade aí, ó, que tem 2 aí, ó. Então. Muito bom. Olha, um outro exemplo desse trauma aprendido. Por exemplo, a pessoa cresce numa família que fala muito palavrão, que não tem ali um respeito familiar. E com o passar do tempo, quando você tem a sua própria família, você tem a opção de escolha de reproduzir o que você viveu e repassar, né, essas coisas negativas, ou mudar. Não, eu vou quebrar aqui esse ciclo ruim e vou iniciar algo novo. Quando eu falo no quebrar, eu estou falando no reconhecer que eu vivi aquilo que foi negativo, que pode ter me causado um trauma, né? Mas que eu não vou passar, por exemplo, para os meus filhos, para os meus netos. Então, quando na fala do Aguinaldo, ele falando, eu fiquei só pensando, encontrando significado, ressignificando. Né? Quando ele falou aí que teve essa questão da chuva e relatou, ele precisou encontrar um significado novo. Olha, eu vou olhar para o céu, eu vou ver aquele raio brilhando, que lindo. Olha como Deus criou isso de uma forma muito plena. Né? E eu não vou, por exemplo, passar para minha filha, para os meus netos, palavrão, ou algum tipo de desrespeito que aconteceu comigo, mas para que eu consiga fazer isso, né? Seja a Mayara, seja o Aguinaldo, o Elber, seja um dos nossos queridos ouvintes que estão escutando aqui, ou que vão escutar depois. Eu preciso reconhecer o que me fez mal. Eu vou partir sempre do ponto de que isso aqui me causou um trauma, o Elber não me fez bem, eu vou mudar esse caminho, eu vou fazer um caminho novo, eu vou trilhar um novo caminho. Isso aqui ficou para trás, o passado ficou para trás, e eu vou ter um significado novo. Por isso que é importante também, dentro dessa tua pergunta, Elber, eu consegui celebrar, eu preciso agradecer, celebrar os pequenos sucessos. Às vezes é um trauma que causou muita dor, mas aí eu consegui falar com aquela pessoa que me fez esse trauma. Ai, não, é um trauma que eu não conseguia, por exemplo, voltar a dirigir. Tem pessoas que por algum trauma não conseguem voltar a dirigir. Eu consegui dar uma volta no quarteirão e voltei. Aí a pessoa vai e pensa assim, ai, mas eu não consegui ir até o meu trabalho. Mas você conseguiu dar uma volta no quarteirão e voltou. Então, a gente precisa celebrar pequenas vitórias. E não passar para o outro algo negativo, como o Elber bem perguntou, né? E o trauma emocional, ele afeta o nosso físico, com certeza. Você começa a sentir dores ali estranhas. Por isso que bem no começo, quando eu falei, nós cuidarmos da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual e também cuidar da nossa saúde física. Eu estou fazendo um acompanhamento aqui, eu como profissional de psicologia, faço um acompanhamento semanal, estou tomando uma medicação que foi necessária, mas o meu corpo não está conseguindo se ajustar. Possa ser que seja a falta de uma atividade física. Possa ser. Então, quando a gente olha para todo esse contexto, eu não preciso passar para o outro a minha dor, porque eu vou reconhecer o que eu sinto, eu vou trabalhar aquilo que me magoa. Nisso eu já estou recomeçando, e ao recomeçar comigo mesmo, eu consigo recomeçar com várias pessoas em várias etapas da minha vida, que é necessário, porque a nossa vida é uma mudança constante. Hoje eu estou no trabalho, próximo mês eu vou estar em outro. Hoje eu estou aqui com vocês. Próxima quinta não posso estar por conta do trabalho, né? Mas
Existem várias e várias etapas da nossa vida. E sabermos organizar tudo isso, entra até, sabe o que é aqui, Aguinaldo? Um planejamento. Né? Se eu posso colocar nessa forma, tudo isso que foi dito também entra um planejamento de vida. Onde que eu estou nesse momento? Em que ponto que eu estou da minha vida? Onde que eu quero chegar? Não, eu estou aqui nesse ponto, mas eu quero chegar um pouquinho mais lá na frente. É sempre possível, meus irmãos. Sempre é necessário reconhecer e mudar. E o progresso, ele vem. Mas a gente precisa buscar. Precisa ir correr um pouquinho atrás dele. É interessante, Mayara, né? Desculpa, pastor Elber. É interessante no que a Mayara tá falando ali. E quando a gente fala reconhecer, é importante validar o que está sentindo, né? O problema é que muitas vezes temos medo de falar do que sentimos porque a gente vai vir com aquela crítica do outro que não vai validar. Ah, isso aí não é nada não, eu já passei por coisa pior, né? Não é isso. Tá, essa dor é a sua dor, é uma perda, é uma dificuldade, você valida ela, mas não fica se vitimizando. Ah, coitado de mim por causa dessa dor. Não, peraí, você tem essa dor, sim. O que nós vamos fazer com isso? O que você pode fazer de uma forma criativa para poder ir trabalhando essa sua dor? Porque a Mayara falou, olha, eu celebro então as pequenas coisas. Eu quero chegar lá na frente, então muitas vezes a pessoa chega e fala assim, meu problema, eu quero sair dessa dor que eu estou sentindo. Ok, mas você não vai sair de uma hora para outra, você vai sair, é um processo. Então o que você conseguiu vivenciar? Olha, hoje eu consegui, eu não pensei na dor que eu estava sentindo. E o que você fez que trouxe alegria ao seu coração, que você estava fazendo ali, e essa dor ficou como fundo e não como figura. E aí aquela pessoa vai começar a identificar, olha, quando é o exercício físico, quando eu sento para ler um livro, quando eu converso com algumas pessoas que me fazem bem, não, mas tem pessoas que não me fazem bem, então você afasta dela, fala, meu filho, oi, bom dia, tudo bem, mas veio perguntar, não, me desculpa, não vamos conversar sobre esse assunto, não vamos falar sobre o desenho animado, né? Vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre outra coisa, né? Porque você que vai identificar. Porque senão você acaba sofrendo muito mais. Então é importante justamente isso que a doutora Mayara acabou de falar, que são os processos. Então, assim, eu estou validando o sentimento, né, que é um sentimento que eu tenho, eu estou ressignificando, começando a ressignificar, e a terapia vai trabalhar isso daí. Eu tenho consciência, né, e vou aumentando a minha consciência, mudando o padrão de comportamento que eu estou vivenciando quando eu vou me percebendo, né, e vou também me fortalecendo como pessoa. Então, essas coisas são importantes e às vezes, até mesmo, pastor Elber, é uma pergunta que às vezes a gente faz no setting terapêutico, ou pelo menos de vez em quando a pessoa fica naquela vitimização, a pergunta geralmente traz para que ela pare para pensar, né, o que ela está tendo de ganho naquela vitimização. Tem pessoas que ficam vivendo o sofrimento para ter alguém do lado. Né? E aí, assim, é isso que você quer? É assim que você quer viver a vida? E aí ela tem que tomar uma decisão. Porque quando eu fico sabendo o que eu estou fazendo, eu tenho que dar uma resposta em relação aos meus sentimentos e a forma criativa. Ok, pastor Albert? Vocês acham que o trauma pode mudar personalidade ou... eu vou chamar a personalidade. Por que eu estou perguntando isso? Às vezes a gente vê comportamentos de algumas pessoas que, sei lá, fizeram alguma coisa errada, cometeram um crime, né? O psicopata, por exemplo, né? Ou então o garoto que agora está roubando, já está assaltando, já está aprontando e tal. E às vezes o ambiente que ele cresceu, né, foi um ambiente violento, um ambiente que pessoas que praticavam tais coisas com ele e com todos ali da família e tal. Isso pode se transformar a pergunta, né? A primeira delas isso pode se transformar num trauma emocional? E por conta disso, esta pessoa agora começar também a atuar dentro desse ambiente ou frutificar, vamos dizer assim, por conta desse ambiente que ela vivia? São vários contextos aí dentro dessa pergunta aí, não é, doutora Mayara? A senhora fala, porque a senhora é a nossa convidada, depois eu vou. Exatamente, eu gostei da pergunta. É um sim, um não e um talvez. A gente não pode fechar, né, essa gestalt, como diria
o meu querido Aguinaldo. Pode ser que sim. Pode ser que eu aprenda um comportamento e eu ache ele correto e eu queira isso na minha vida e eu vou fazer. Cresci numa família violenta, aprendi que a violência traz seus benefícios financeiros, por exemplo, colocando assim, eu vou sair, vou assaltar, eu vou ter o que eu quero e tá tudo bem aquela vida para mim. Um primeiro ponto. Eu cresci dentro de um segundo exemplo, eu cresci dentro de uma família violenta que um parente matava, outro furtava, mas nesse meio caminho eu conheci, por exemplo, ontem eu estava falando sobre isso na igreja, que bênção, assim, eu pensei sobre isso na igreja, não falei, tá? Deixa eu ter um abraço aqui pro meu pastor Natan, que é da Igreja Batista em Potirama, aqui na Calcaia, para os nossos irmãos. Ontem teve culto de oração, e eu pedi oração para uma pessoa específica, e dentro desse contexto da oração que eu pedi, a pessoa disse que não queria ir para a igreja, porque a vida que ela vive, ela gosta. Ok, e é uma vida bem conturbada, mas que deixou levar as crianças. Olha só, Welber, dentro do contexto que você trouxe, deixou levar as crianças. Então, eu trouxe o primeiro exemplo, que eu aprendi o errado e eu vou fazer o errado. Isso pode ser um trauma que eu vou viver a minha vida inteira e que eu não quero resolver. Às vezes a pessoa não quer resolver o problema, a pessoa não quer de forma alguma, não quer ajuda da igreja, não quer ajuda do pastor, não quer um acompanhamento com o psicólogo, quer fazer o errado e acabou e pronto. Acontece. E acontece aquela família que teve um contexto violento, mas que não quer que os filhos façam aquilo, os netos. Então, se nós formos pensar nas organizações missionárias, por exemplo, Mensageiros do Rei, embaixadores, amigos de missões, nós formos pensar em tantos projetos que tem na Igreja Batista, a Cristolândia, deixa aqui meu abraço também para o pastor Gil, do lado de Pernambuco, para a esposa dele. E nós vamos pensar nesses projetos missionários, nas organizações missionárias, tem a possibilidade de tirar a criança ou adolescente daquele trauma, trabalhando com a ajuda de Jesus, né, de Cristo, acima de tudo, desenvolvendo ali nele um caráter diferente do que ele aprendeu, e vai ter uma transformação, sim, Welber, com certeza. Né? Se a gente for observar, por exemplo, na Cristolândia, a pessoa resgatada, de passar anos usando drogas na rua, vivendo na rua, aprende uma profissão, volta para a sociedade, casa, eu fico acompanhando o pessoal lá, casa. Então, dentro desse segundo ponto que eu trago aqui, um trauma de família, ele pode afetar, como ele pode não afetar no sentido de que precisa de uma ajuda. Entendem? Dentro da minha fala, eu trouxe aqui uma ajuda, por exemplo, das organizações missionárias. Olha só, o privilégio que as lideranças têm de trabalhar nas vidas das crianças e dos adolescentes que vivem em situação de rua ou que têm uma família difícil, para que eles tenham um futuro diferente da família de onde eles vieram. Olha só, nós vamos pensar nessa extensão, quanto a atuação da igreja é necessária e indispensável, ontem, hoje e sempre será. E claro, dentro das organizações, quando tem a necessidade de acompanhamento com o profissional de saúde, as lideranças devem ter esse olhar voltado para isso, para o cuidado com o outro. Então eu vejo nesses dois pontos, que acontece e como pode não acontecer. A gente não pode fechar assim, de uma forma geral, porque cada vida é uma vida, cada realidade é uma realidade. Nós vamos pensar no atendimento, se a gente for trazer aqui o atendimento público, da rede pública, o atendimento da rede particular. Né? Por isso que lá no começo do nosso programa eu falei sobre o TouchPeace, que é uma plataforma de acolhimento gratuito, você tem acesso em qualquer celular, em qualquer local que você estiver, que veio aí agregar de uma forma extraordinária. Sei, e Mayara, só trazendo aqui na pergunta do pastor Elber, uma coisa que eu preciso estar observando também é que a psicopatia já é uma doença, ok? Então, se um psicopata, ele precisa de cuidados em relação para ele não repetir o comportamento. Mas... Trauma não... Desculpa, doutor Aguinaldo. Trauma não pode levá-lo a ele se tornar um psicopata.
Não, aí é uma questão comportamental do trauma, falando do trauma, e não só o trauma, algumas coisas como a doutora Mayara falou. Se eu vivo numa família que é normal, ou tenha como comum, né, a agressividade, eu vou ter um comportamento agressivo porque é aquilo que eu aprendi, né? Se agora eu tenho algo que me feriu emocionalmente, uma fala, uma situação, uma agressão física, um abuso, né? Como a gente vê, muitas vezes acontece de pais abusivos, às vezes dentro do irmãos, às vezes dentro de um colégio, e aconteceu um abuso, esse vai gerar um trauma em que a pessoa vai ter que aprender a lidar com ela, e principalmente quando a gente fala de abuso, principalmente infantil, né? O sexual, por exemplo, às vezes a menina ou o garoto, ele não consegue, ele vive aquela dor, ele não consegue falar porque os outros acham que os outros não vão acreditar nele. E o adulto vai trazer, o abusador vai trazer aquela questão de que, assim, olha, você acha que vai acreditar em quem? Em você ou em mim? Né? Então, assim, aí a questão de não só o trauma físico, mas emocional, e aí é importante estar sendo trabalhado. E às vezes são questões comportamentais, porque se a pessoa aprendeu a falar as palavrinhas mágicas, né, que a gente ensina, por favor, muito obrigado, com licença, Deus te abençoe, né? Ela vai aprender naquele comportamento diferente daquele outro que pegou lá e tomou, não peguei mesmo e acabou, né? Então são comportamentos que, aí nesse caso, quando chegam no setting terapêutico, a gente vai observando, são as dores emocionais do que causou em relação a isso aí. Ok, pastor Elber, o nosso tempo está avançando. Vamos lá ao chat, porque tem algumas perguntas importantes que eu acabei de ver por aqui. Fique à vontade. Desculpa, doutora Mayara. É de Deus, 11 horas e 11 minutos. Eu ia lá para o chat mesmo, porque tem aqui várias participações. Tem muita gente, né, mandando bom dia para a gente, né? A Cilândia, o pessoal lá da FR Serviços Elétricos, e o Reginaldo também, né? Tá aqui mandando bom dia e tal. Deixa eu ver quem mais. A Doralice. E o Reginaldo tá fazendo perguntas. O doutor Aguinaldo já até acho que respondeu algumas, né? Ele falando o seguinte: é possível recomeçar sozinho? Acho que essa você respondeu, né, doutor Aguinaldo? Isso, respondemos. Isso. Aí tem mais aqui. O importante no tratamento, falar e ouvir. O importante no tratamento, falar e ouvir. Eu acho que é uma pergunta. E para tratar, é importante reconhecer que precisa de ajuda? Vocês responderam essa também, não? Sim, respondemos. Só trazendo algum detalhe aqui, conforme o senhor fez a pergunta ali, né? É o falar e se ouvir. Porque na terapia a gente fala assim, a resposta está dentro de você. Então você precisa se ouvir. Por isso a gente dá o retorno para essa pessoa, o feedback daquilo que ela está vivenciando ou falando. Maravilha. A Jailda, acho que é assim. A Jailda está dizendo graça e paz. Ela falou que ela usa o Touch Peace e é uma bênção. A Lourdes está mandando bom dia, é uma alegria vê-los. Ela está lá em Picos, na cidade mais quente do Brasil, é o que ela está dizendo. A Judineide também está dizendo bom dia. Bom dia. E a Judineide, ela comentou assim: sentimento, nó na garganta. Isso seria um sintoma, doutor Aguinaldo, de um trauma? O que vem o nó na garganta? Aí a pergunta é justamente isso. Às vezes a pessoa fala assim, do nada, de repente me deu aquela nó na garganta, uma vontade de chorar, né? E aí eu preciso estar atento assim, que nó na garganta foi esse? E que choro? Por que esse choro? Ou o que está trazendo esse choro? Então pode ser, sim, um momento de uma lembrança que trouxe essa dor emocional. Muito bem. A Tatiane Aquino está dizendo assim, bom dia, graça e paz. Há 14 anos atrás eu perdi a minha filha com 5 meses e 5 dias. Procurei ajuda no obstetra e outros especialistas, mas não me indicaram o tratamento certo. Tem dias que acordo bem e tem outros que acordo muito triste. Hoje eu estou assim, com essa tristeza profunda. Doutora Mayara, como mulher. Desde já eu agradeço primeiro a ela por compartilhar conosco. Aí ela partilhou no chat do YouTube, não foi? Partilhar conosco, né? Sempre quando os ouvintes partilham algo assim tão íntimo, eu agradeço porque é uma confiança.
não só a nós, como a todos aqui da rede. E assim, o acompanhamento, minha querida, nesse caso, ele é contínuo, né? Aquela orientação que é básica, mas que funciona. Procure conversar, né? Manter ali um contato pelo menos semanal com o psicólogo, porque essa dor, você está só guardando, não minimizando de forma alguma a dor da perca, jamais faríamos isso. O intuito realmente de você conversar com um profissional de saúde é porque você vai partilhar como que essa dor está guiando a tua vida, o que aconteceu antes, durante e depois, aquelas perguntas que o Aguinaldo trouxe, que muitas vezes nós fazemos, você vai trazer naturalmente dentro do setting terapêutico, você vai partilhar. A sua dor, talvez ela não vá sumir completamente, porque é uma dor de uma perca, de um ente amado, mas que com o passar dos meses, do diálogo, né, da escuta profissional, essa dor profunda, você vai buscando novos significados. E existe sim um recomeço, mesmo dentro do luto, mesmo dentro da dor de um ente muito querido. E Mayara, doutora Mayara, é importante a gente lembrar que o luto, ele tem o tempo dele e a gente vivencia o luto, né? Igual ela colocou assim, há 14 anos atrás, foram sonhos. Será que está vivendo o mesmo sonho, as mesmas dificuldades? Então, assim, como você mesmo disse, agradeço também por ela compartilhar isso conosco, porque já é um momento que ela está colocando para fora. Ela falou, hoje eu estou assim com essa tristeza profunda. Ou seja, a lembrança que veio da história, de como, de porquê. Então, assim, é trabalhar isso daí, é poder falar sobre isso sem se vitimizar e sem sentir culpa, porque a dor está ali. Agora, é importante trabalhar agora para não ficar vivenciando, né, ou ressignificar a dor que foi há 14 anos atrás. Então, para muitas pessoas, vão falar, mas já passou muito tempo. Não, ele na realidade não passou. Ela precisa agora ressignificar a partir de agora isso que aconteceu, mesmo que tenha 14 anos atrás. Mas quando está lembrando é a mesma dor. É isso que a gente estava falando, pastor Elber. E aí precisa se trabalhar. O luto, ele tem o seu tempo e a gente vai ressignificando os nossos sentimentos, trazendo novos sonhos e recomeçando. Nunca vai esquecer, é o que a doutora Mayara falou. Você vivenciou, você trabalhou tudo isso e você passou por esse momento. Agora é continuar trabalhando e ressignificar. Vai ter dia que vai vir essa tristeza? Vai ter dia sim. Mas a vida, igual você vem há 14 anos, você tem tocado a vida, lutado, mas também pode seguir de uma forma mais aceitável, vamos dizer assim, porque perda nunca é tão aceitável para a gente. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp que é muito parecida com essa aqui, né? Com esse comentário que essa pessoa, que a nossa querida irmã deixou aqui pra gente. Aqui no nosso WhatsApp a pessoa está dizendo assim, bom dia pastor Welber, doutor Aguinaldo, doutora Mayara. Uma pessoa que sofreu a perca de um bebê há 9 anos, que muitas vezes sente muita dor pela ausência dessa criança e a perca, pode ser considerado trauma? Sim, né, doutora? É um trauma, porque é um trauma de uma perda, né? Agora, quanto de energia você está gastando vivenciando aquela dor lá atrás? Né, doutora? Você falou quanto do seu dia, né? Quantas horas, às vezes horas do dia, revivendo aquele sofrimento. Isso causa uma dor que só quem está sentindo, às vezes nem quem está sentindo consegue descrever, que dói tanto assim o corpo, que a pessoa só consegue chorar e reviver, e olha fotos, e ver vídeos que ficam guardados, armazenados. Não é uma crítica a você guardar lembranças de forma alguma. O nosso intuito é criticar. Mas é como que você precisa, literalmente, mudar esse foco. E é isso que nós trabalhamos dentro do acompanhamento com o psicólogo. O psicólogo não tem ali uma caixinha com todas as respostas. Vai sendo construído com o passar dos acompanhamentos. Por isso que é importante nós partilharmos a nossa dor no local correto.
E é mais um exemplo de como é possível recomeçar pedindo, buscando auxílio, orando. A gente sempre reforça, sim, vamos orar, mas que também vamos usar a técnica como profissional de saúde para auxiliar o paciente a sair desse constante ciclo de luto. Estou bem, estou mal, estou revivendo o luto. Aí fica aquele círculo que fica magoando e trazendo sofrimento, que não é o intuito. O intuito é realmente mudar, recomeçar. A dor vai ficar ali guardada em algum local, ela vai aflorar sim, mas você vai conseguir lidar melhor com tudo isso. Exato, é o ressignificar, né, do dia a dia, os seus sentimentos, mesmo olhando a foto, vendo o vídeo, mas ressignificar aquele momento. No WhatsApp aqui também tem mais uma outra perguntinha. A pessoa está dizendo assim: Graça e paz, vocês são bênção em nossas vidas. Não sei se tem a ver com o programa, porque eu só ouvi uma parte. Mas minha realidade é que eu não estou sabendo ajudar meu esposo. Em março, ele tentou parar de beber e surtou. Teve visões e ficou internado 21 dias num leito psiquiátrico. Ela fez esse comentário. Eu não sei se ela quer saber se isso é um trauma ou se, né, vocês podem, de repente, ajudá-la com alguma informação ou coisa parecida. Vamos à prática, né? Dentre as substâncias, e é o que a gente trabalha com a Cristolândia também, né, dentre as substâncias que a pessoa utiliza, o álcool, embora muitas pessoas pensam que não é, o álcool não é visto, a pessoa que ela é o alcoolista ou alcoólatra, né, ela quando para de imediato, realmente o pastor Elber, ela entra é a única substância que quando a pessoa para, ela tem as convulsões, delírios, tudo depois, né? Na abstinência, então, assim, realmente ela precisa de... Então, quando chega, por exemplo, com a gente na Cristolândia, a gente já fica monitorando, leva para o posto de saúde, ela precisa tomar glicose, ela precisa cuidar o corpo, porque se você olhar, leva às vezes de 48 horas até semanas, dias, realmente naqueles delírios. O delírio tremens, a gente já lidou com uma pessoa que ela tinha... A gente pensa que ela está surtada e está realmente, né? E essa pessoa, no contexto do que ela trabalhava de sítio, ela via, ela chegava a ver um cachorro estraçalhando uma vaca, por exemplo. E mostrava para todo mundo. E o pessoal rindo, zoando. Ele já estava vivendo o delírio ali do pós, agora na abstinência do álcool. Então, o primeiro passo é o tratamento. Sim, a gente vai acompanhar, vai hidratar essa pessoa, vai levar para o posto, ela precisa viver. E depois ela vai, passando esse prazo, né? Ela vai trabalhar porque ela não pode tocar no álcool. Porque se tocar, vai voltar tudo de novo. Né? O organismo vai pedir muitas vezes mais aquilo que ele não usou. Então, o alcoolista, né, ele tem esses delírios mesmo. Ele precisa de cuidado. Né? Ele precisa, e às vezes, e quando você chega para o tratamento, no posto, dependendo da forma que ele está vivenciando o surto daquele momento, ele precisa tomar uma dose um pouco elevada, e isso depois tem que ir desmamando para ele poder chegar dentro da normalidade e dar continuidade, mas ele volta à normalidade. Então, o que ela vivenciou, o que essa esposa vivenciou, foi realmente isso, tá? Estamos falando isso, estou falando sobre isso porque a gente acaba lidando com pessoas, e aí cada pessoa ela é uma forma diferente. Então, assim, na Cristolândia, a gente não usa medicação, por isso a gente usa a rede pública de saúde. E aí, quando entra um alcoolista lá, um alcoólatra, que ele chega às vezes lá, ele tomou a última dose antes de entrar no portão, antes de pedir ajuda, antes da família levar. Daqui a pouco, de 6 horas, 10 horas, 12 horas, 48 horas, a pessoa surta, a gente corre com ele para o posto de saúde, ele vai ser medicado, a gente vai monitorar e a gente fica atento, porque ele pode ter convulsões, e nessas convulsões, se não for socorrido, pode ir a óbito. Então, isso para o que usa álcool, o alcoolista ou o alcoólatra que a gente fala, né? Então, assim, o alcoolista, ele precisa desse monitoramento mesmo, e aí ele depois vai chegando dentro da normalidade até ele passar do surto. Às vezes leva meses, tá?
Né, eu tenho assim, eu cheguei há pouco tempo, eu tenho do nosso coordenador falando justamente isso. Teve uma pessoa que ela levou assim meses, né, a ponto de que o comportamento foi sendo cuidado, né? E o que dava para ele? Uma garrafinha d'água na mão dele, e ele estava vivenciando, achando que a garrafinha d'água era o álcool, mas não era, era água. E na mente dele, quando bebia, ele achava que era. E assim foi sendo tratando comportamento, cuidado, oração, e aí é o que a Cristolândia vai trabalhando, né? Então, todo momento. Então, o que essa esposa vivenciou foi isso daí, tá? E acontece mesmo, então, não desista. É ele entender que precisa deixar o alcoolismo. Ela completou aqui o recado da doutora Aguinaldo dizendo assim: depois de sair do hospital, ele deveria fazer tratamento com psiquiatra e com psicólogo, como foi recomendado, até obrigado pela PM. Ela botou entre parênteses, ele é policial aposentado e teve sua arma retirada. Isso foi como se tivesse acabado com ele. Agora ele tem depressão e continua bebendo mais, e diz que vai beber até falecer. Como disse a doutora Maiara, foi a escolha que ele está falando. No momento que ele entender que ele precisa de ajuda, ele quer ajuda, e que o fato dele já estar aposentado, a vida dele não acabou, aí sim, quando ele aceitar esse auxílio, vai ser muito bom. E se for possível, nós temos clínicas ali, tem a Cristolândia, tem outras clínicas psiquiátricas que ajudam demais, mas não adianta se a pessoa não quiser. Verdade. A Áurea está dizendo assim: bom dia, pastor Welber, psicólogos, doutor Aguinaldo e Maiara. Ela falou: creio que precisamos mantermos um relacionamento constante com Deus e termos pessoas de confiança para conversarmos. A Jussara está dizendo: bom dia a todos. Ela falou: no meu tempo, se nós falássemos palavrão, era um tapão na boca e quase caía os dentes. Até hoje não falo palavrão e nem gosto de ouvir. E aí a Jussara, ela diz mais aqui, ela está dizendo assim, ó: pior a gente falar e a pessoa recriminar, pois você é crente ou é falta de fé? Acho que essa é a recriminação, né? Isso irrita e nos leva a mais para o sofrimento. Tenho traumas que, quando penso que melhorei, vem uma coisa e me faz reviver. Aí ela diz mais: eu estou passando por um momento difícil que tem hora que me dá vontade de desistir de tudo e fazer loucura, mas como temente a Deus e morro de medo de ir para o inferno, ainda me seguro. Aí ela completa aqui dizendo: eu acho que o luto nunca acaba. Acho que ela entrou aqui num outro, né? O luto nunca acaba, não sei se só comigo, mas perdi meus pais, irmã, e cada dia dói mais. E tem dia que sinto como se eles estivessem perto de mim. Tenho a impressão que estão do meu lado. Então, na palavra da Jussara, depois a doutora Maiara ali poderá falar, o que acontece? Nós aprendemos a ressignificar essa dor. Essa dor, ela passa daquela dor que machuca, que fere, que a gente não consegue nem falar, para saudade. Então é esse o processo que a gente vai. É muito bom você sentir saudade e lembrar da pessoa, principalmente as coisas boas que você vivenciou com ela. Principalmente quando você começa a observar: olha, valeu a pena, eu aprendi, porque os meus pais, eles precisaram ir. Um dia eu precisei permitir que eles fossem, querendo ou não, eles foram, né? Quando deixaram essa vida. Então, a maior dificuldade, eu preciso aprender a ressignificar a minha história, porque muitas vezes eu não quero deixar o outro ir. E quando a gente no setting terapêutico fala isso para a pessoa, naquele momento parece que foi uma apunhalada no coração, né? Que a gente pergunta isso aí: você já permitiu que ele se fosse? Deixou ele ir? Porque ele deixou o legado, ele preparou, ele te abençoou, né? Mas e quando é uma criança e mesmo assim, eu preciso estar atento, vai ter um momento que eu preciso deixar ir, para que eu possa tocar a minha vida, para que eu possa continuar sentindo saudades, né? Mas eu possa ressignificar a minha história, para que eu possa abençoar quem está do meu lado, quem está me acompanhando e quem está vivendo comigo. E sofrer cada vez menos, ficar revivendo as dores, né, de uma forma geral, você fica se magoando, você fica em sofrimento diário. E o intuito é justamente do ressignificar, é isso, é buscar olhar
né, para um horizonte de uma forma diferente, seja numa atividade física, num livro, seja ouvir uma canção. Essa pessoa gostava dessa canção, mas eu vou escutar, vou lembrar, não com sentimento de dor, mas com um carinho que eu lembro aquele ser humano, um abraço que eu tive a oportunidade de dar, mas não para ficar, às vezes as pessoas dizem, né, usa o termo, né, me apunhalando, às vezes as pessoas usam dessa forma, não ficar se magoando, porque se eu vou ficar revivendo a dor, eu fico me magoando e aquela cicatriz vai ficar se abrindo sempre, sempre, sempre. E é justamente isso, pastor Aguinaldo, o ressignificar que temos que fazer todos os dias, independente de qualquer situação. É algo que a gente tem que praticar diariamente. Muito bem. Tem uma outra perguntinha no nosso WhatsApp que diz assim: tenho um trauma que levei um susto. Quando eu sinto uma aceleração no peito de coração, acho que foi isso que ele falou, que eu sinto uma... Vou repetir a pergunta. Tenho um trauma que levei, aí está vendo que o trauma acho que foi um susto, que eu sinto uma aceleração no peito do coração acelerado toda hora. Isso é um trauma? Vocês entenderam, né? Tipo, a pessoa dá um susto e de vez em quando leva uns sustos ao longo do dia. Que eu entendi. Ele teve um susto e virou um trauma. Aí falou que de vez em quando o coração dele dispara e fica ali acelerado. Isso é um trauma? Acho que é isso. Porque lembra. Exatamente. Às vezes emocionalmente isso aí. É isso aí, doutora Mayara. Às vezes ela não conseguiu nomear, por exemplo, o que foi. Seja susto, seja qual a circunstância. Foi uma situação vivida em que o coração acelera. E ele acelera porque um dia eu perguntando na época fazendo curso, né? Foi quando eu fui para psicologia depois, né? E aí aquela questão que a gente tem a nossa visão, né? Nossa memória visual, auditiva, gustativa, e às vezes ficou ali guardado na questão da sua visão, no seu campo de visão, algo que te deu um susto, que você passou ali um aperto. E toda vez que você for passar numa situação parecida, essa taquicardia, esse momento de aceleração vai surgir. Esse sufoco e aí eu preciso conhecer para poder ressignificar esse momento. E então, enquanto ela conclui lá, deixa eu liberar esse áudio aqui para vocês. Bom dia, pastor Eda Costa, bom dia, doutora Mayara, bom dia, pastor Aguinaldo. Que temas relevantes, sabe? Às vezes a gente não consegue falar dos nossos traumas. Sou Rebeca Alexandrina Vieira, da Igreja Batista em Ulisses Guimarães, Vila Velha. E estou fazendo aqui o meu almoço e ouvindo. E como é bom, sabe, abordar esses temas. Porque às vezes a gente só tem espaço para falar disso, de traumas, de medos, de inseguranças, como do relâmpago. Eu também, sabe... Prefiro estar dentro da minha casa se tiver um relâmpago. Mas traumas do passado, da infância, de viver relacionamento abusivo, ou com nossos pais, ou com avós, as pessoas mães, as pessoas que a gente foi criada, de viver o luto mesmo. A mãe partiu há 3 anos. Então, assim, sabe, coisas que a gente não resolveu. E assim, como é difícil, mas não é impossível. É possível você conviver, saber que você... é temente a Deus, você saber que assim, que existem coisas que estão lá no passado que você não vai mudar, mas você pode caminhar para frente. Eu passei por 3 anos junto a uma psicóloga e 2 anos com um psiquiatra. A psiquiatra, a doutora Cristine, aqui mesmo, de Vila Velha, fazia o tratamento com medicamentos, conversava com ela, conversava com a psicóloga, procurei assim, não dá para frente, mas é complicado, às vezes é complicado você, assim, vem alguma lembrança, mas o importante é você saber que aquilo está no passado. Eu penso assim, amo esses programas, amo essa rede maravilhosa, essa rede 1316, eu tenho compartilhado ela, tá bom? Pai Senhor, e Deus abençoe todos os ouvintes. Muito bem, obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Amém. Ela falando, obrigada, minha querida, por partilhar.
E com uma dica também para os nossos pastores, para as lideranças que acompanham o programa, levem profissionais de saúde às igrejas para falar sobre assuntos pontuais, sobre trauma, suicídio. Estamos no Novembro Azul. Tem Sim. tantos temas, estou de azul, em homenagem ao Novembro Azul. Então, tem tantos temas bacanas que podemos levar para as nossas igrejas, que às vezes é uma dúvida de um irmão, de outro. E assim nós partilhamos diversas informações que são úteis para o crescimento da igreja e crescimento pessoal de cada um também. Verdade. Na verdade é um relato, né? E eu acredito que ela quer saber a opinião de vocês. A pessoa está dizendo o seguinte: eu estou sofrendo um luto, perdi um bebê de 9 meses, linda, saudável, que faleceu de repente. Estou sofrendo tanto porque ela e minha bisneta, acho que né? Porque ela é minha bisneta, mas eu cuidava todos os dias. Então, após a partida dela, entrei em depressão e acho que essa dor nunca vai acabar. Peço tanto ao Senhor que eu possa viver ainda feliz um dia, e sei que tudo para o Senhor é possível. Faz 5 meses e ela... botou algo aqui que eu não entendi. E não tem um minuto durante esses 5 meses que eu não pare de pensar nela. Recente, né? É recente, é uma pessoa querida ali do sangue, né? E que toda uma expectativa, toda uma história foi criada em torno dessa pessoa. E quando essa pessoa se perde, quando ela vai embora, o que acontece? Ficou vazio. Então, o que precisa fazer é lidar com isso, acolher realmente essa dor, investir, por exemplo, no cuidado, no tratamento de poder falar. Então, busca ajuda sim, e a gente sabe que vai dar, não vai ser fácil, mas é possível sim cuidar. E aproveita assim, como é uma das bisnetas e os netos, e aqueles que estão à volta, né? Para que também possa viver a alegria com eles. E nós não estamos nem minimizando, nem dizendo que essa dor não existe, né? É reconhecer a dor, é acolher essa dor. E agora o que eu posso fazer com essa dor, né? Deixar de viver? Não, é ressignificar essa história. Sobre trauma, a Bíblia encoraja a buscar apoio e compartilhar fardos e sofrimentos com outras pessoas. Que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome de Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie ajuda. Salmos 20, versículos 1 e 2. Aí ele diz mais aqui: socorro significa ajuda, auxílio. É interessante perceber a expressão bem presente. Isso significa dizer uma ajuda bem assistida e calorosa da parte daquele que está presente. Teve na época da minha graduação, não da pós-graduação, e aí teve um momento de palestra que eu usei o tema, justamente esse presente na presença. Né? Quando você está com aquele, e o setting terapêutico é para isso. Tem pessoas que entram em crise que, por exemplo, nós já até falamos uns dias atrás, você conversando com alguém e essa pessoa olhando no celular, ela está ali presente fisicamente, mas ausente no contato. Né? E quando você está no setting terapêutico ou você está com alguém, geralmente é isso que você está aguardando, que alguém te acolha, o acolhimento que a doutora Maiara falou, a presença da pessoa, e ela olhando ali, ela não está ali, coitado do que você está vivendo, não, ela está acolhendo a sua dor e agora vai falar, olha, como é que nós podemos trabalhar isso aí? Não é, doutora Maiara? Eu olhando aqui para Isaías, que você colocou lá, Ignaldo, como referência, né? Isso. Isaías 43, versículo 19, né? E eu faço uma coisa nova, logo a conhecereis, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então sempre vai ter um novo caminho, sempre. É difícil, é complicado, é doloroso, mas é necessário buscarmos esse auxílio. Seja em Cristo, que é o nosso principal alvo, seja como profissional de saúde, seja para autocuidado, para auxiliar o outro. Sempre tem um novo caminho a ser trilhado.
Exato. No nosso WhatsApp, tem mais uma participação. A pessoa está dizendo assim: bom dia a todos, tenho um conhecido que começou a tomar Ritalina para TDAH, só que ele tomou mais do que devia e agora não consegue parar. Já fez desmame uma vez e não deu certo. Agora está tentando novamente, mas ele tentou suicídio e está sendo uma luta. Aí ela está perguntando, o que fazer? Aí ela diz mais, a Cristolândia trata esse tipo de vício? Se precisar de uma internação? Na Cristolândia a gente trabalha mais aquela compulsão, vício de álcool, drogas, né? São o uso das substâncias, a pessoa em contexto de rua. Agora, quanto a essa questão do desmame e esse trabalho, é um trabalho psiquiátrico e com psicólogo. Isso é importante para que ele possa entender. O que levou a ele a essa tentativa de autoextermínio também precisa estar atento. A gente sempre pergunta, porque quando chega na Cristolândia, a gente faz essa pergunta, eu faço geralmente, né, para identificar se essa pessoa tem, ouve vozes de comando para tirar a própria vida, nós não temos como dar esse suporte. Aí a gente encaminha, pede para poder procurar, dá as dicas às vezes, para procurar uma clínica psiquiátrica, porque precisa de medicação. Tem que ser medicamentoso também. Isso é importante. Tem uma outra querida aqui no nosso... Aliás, acho que é um querido. É o Wolf, eu acho que é assim o nome dele. Está dizendo o seguinte. Fui traído. Hoje não consigo mais confiar em ninguém. Gostaria de voltar a confiar nas pessoas, pois sei que existem pessoas confiáveis, mas meu trauma foi tão grande que não consigo confiar. Obrigada, meu querido, por partilhar a sua dor aqui conosco. E vamos ressignificar esse trauma. Eu tenho certeza que Deus, né, que chamava você pelo nome desde o ventre da sua mãe, não criou uma pessoa, uma esposa, é um homem, não é? Uma esposa para ser a sua auxiliadora. Assim nós cremos em nome de Jesus. Mas você precisa realmente acompanhar e trabalhar esse trauma como um profissional de saúde, né? Seja ele um psicólogo, seja ele um psiquiatra, e você vai conseguir, com um profissional de saúde, né, ressignificar literalmente esses sentimentos, essa visão, e você vai voltar a viver, com certeza. E também, doutora Maiara, tem aquela questão da traição, às vezes num trabalho, às vezes num negócio que ia fazer. Tem pessoas que às vezes vivem o trauma da traição com próprios irmãos que investiram no negócio e a pessoa foi embora e levou tudo, né? E aí a questão toda primeiro, lidar com essa questão, como que isso trabalhou na sua vida, e aí o profissional vai ajudar isso, né? Para poder ir ressignificando o que esse trauma fez na vida e o que fez perder a confiança nos outros. O que você, como que você estava vivenciando a ponto de largar a sua vida da mão do outro, né? Seja de trabalho, seja de uma vida, numa questão relacional, amorosa, seja o que for, para que você possa trabalhar isso e voltar aos poucos, né, a confiar nas pessoas na medida do possível. Claro que a gente vai aprendendo com a experiência algumas coisas que a gente precisa tomar de cuidado. Muito bem. Olha, eu vou mandar, tem uma pergunta que chegou aqui no chat, doutor Ignaldo, está dizendo assim, ó, e quando esses traumas são em pré-adolescentes, como agir, o que fazer na baixa estima, entre outras questões? A questão toda é, se a pessoa percebeu e está acontecendo isso, busque ajuda, né? Busque conversar o que aconteceu, quando que aconteceu, ainda mais é um pré-adolescente. Nós temos psicólogos que são especialistas em crianças adolescentes, então eles vão poder trabalhar e ressignificar a história dela. Então, se percebeu, procure na rede de apoio, procure entre igrejas, procure entre eles ali e vocês vão encontrar, porque tem adolescentes, tem jovens que passam por essas angústias, passam por essa questão, tem uma questão da baixa autoestima e aí precisam sim de acompanhamento. Parabéns para você que está percebendo. Então, seja essa rede de apoio, converse com ela para ela poder conseguir falar com outras pessoas, ok? Essas outras pessoas é o profissional de saúde.
Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.